Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo a esse vídeo. E se você quer que eu leve informações para o máximo de pessoas possíveis, eu já peço para você ir curtindo esse vídeo, compartilhando e se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito. Que fale deste canal também para todos os seus familiares, para os seus amigos, à vontade. E desta forma você vai me ajudar. Ainda sou formiguinha diante dos grandões que tem aqui, fazendo o mesmo trabalho que eu, ou parecido. Porém, eu, como disse lá no primeiro vídeo, pretendo dormir sempre com a minha consciência tranquila de ter tentado fazer o meu melhor, tá bom? Então, me ajuda aí. É de grande utilidade que você curta, compartilha, se inscreva no canal, como eu já falei, e também comentem, façam bastante comentários, estou bastante feliz, viu? Respondo a todos os comentários, não é, que me fazem, e assim fico muito contente de tê-los aqui no meu canal. Os inscritos e as inscritas, muito obrigada desde já. Pessoal, a Itália vive isolamento em meio à quarentena pelo coronavírus. Tem fotos divulgadas no site msn.com, aonde mostra o país como se fosse aqueles filmes de faroeste abandonados, sabe? Quando o filme do faroeste está assim, já no final, que a cidade meio que parece abandonada. É como está a Itália nessas fotos. O país vive dias de solidão, as pessoas não saem às ruas, não saem de casa, evitam bares, lanchonetes, para a cultura também não sai nenhum lazer, tá tudo vazio e alguns estão, assim, muitos deles na verdade estão até fechados. Escolas já cancelaram suas aulas, eventos esportivos foram adiados. E além de tudo isso, aqui no Brasil, que também já chegou o coronavírus, além de tudo, os brasileiros, principalmente os brasileiros de lá do Rio Grande do Sul, ainda têm que vencer o coronavírus e vencer também a questão da, como é que eu posso dizer, do se aproveitar, sabe? Se aproveitar da fé dos nossos conterrâneos, dos nossos irmãos brasileiros lá do Rio Grande do Sul. Tem igreja lá, pasmem, gente, divulgaram, né, que o evento foi no dia 1º, convidando as pessoas para irem no culto da igreja e comprar lá um óleo, esse óleo milagroso, ou melhor, óleo sagrado, aonde você, teoricamente, ficaria livre de pegar o coronavírus, não é? Não estava bem escrito coronavírus lá no banner que eles divulgaram, mas estava escrito para você se livrar de qualquer epidemia, de vírus e não sei o que mais. Lógico que esse olhinho sagrado não era de graça, né? Não era nenhuma boa ação. Era para ser pago e esse dinheiro, logicamente, ia para o bolso de alguém. O responsável pelo culto, que foi transmitido dia 1º de março em rede de televisão, foi o autoproclamado, que agora é moda, né, se autoproclamar alguma coisa, autoproclamado profeta Silvio Ribeiro, que é o líder desta igreja, a Igreja Catedral Global do Espírito Santo, vulgarmente ou comumente chamada de a Casa dos Milagres. E aí eu fico me perguntando, né, até quando teremos que suportar viver numa sociedade de débeis mentais? Porque ainda tem muita gente que acredita nessas lorotas. Tem muita gente que se deixa enganar por esses aproveitadores da fé humana e ganham dinheiro, enriquecem com isso. E por outro lado, eu fico pensando como está carente, afetivamente falando,
a nossa sociedade, né, gente? E tão mais carente, mais vulnerável fica, né? E se põe à mercê desses tipos de aproveitadores, porque deixam a razão de lado e passa a pensar unicamente, exclusivamente com a emoção, não é? Deixa a emoção dominar o pensamento e tomar forma e vai e segue esses loucos, esses aproveitadores que ficam aí vendendo pedaço do céu, não é? Como já fizeram na antiguidade. Daqui a pouco vai ter aí indulgências, né? Compre um pedaço do céu e vai ter muita gente que acredita, não é? Porque já é o que acontece, né? Não falam um pedaço do céu propriamente, mas falam bênçãos, milagres, né? Compre o seu milagre e agora compre a sua libertação do vírus, da epidemia. Pelo amor de Deus. Brasil está com 252 casos suspeitos e está até o momento com apenas 2 casos, segundo esse site, a ismn.com, 2 casos apenas confirmados. E esses 2 casos que foram confirmados são de pessoas que estiveram na Itália. Então, os 252 casos são suspeitos apenas, não tem confirmação. Deixemos para sofrer quando realmente o sofrimento chegar, né, minha gente? Cuidado, não se deixe iludir. Dólar comercial sobe e supera os R$ 4,68, com piora do cenário externo. Alguns fatores, segundo o mesmo site msn.com, diz que tem a ver com esse aumento aqui no Brasil do dólar. Um deles é: o mercado esperava ontem que o Trump anunciasse medidas mais eficazes e específicas com relação ao petróleo. Porém, o Trump, não falou nada contundente, né? E decepcionou os investidores. Então, isso é um dos mecanismos, um dos fatores que dizem, os especialistas economistas brasileiros, que dizem que foi também primordial para esse novo recorde aí do dólar ter subido, né? Outro fator é a corrida eleitoral também dos Estados Unidos, que traz para o mundo um cenário econômico incerto. Enquanto não se decidir quem vai ser o novo presidente ou quem vai disputar com o Trump a presidência dos Estados Unidos, vamos ter esse embate, né, como que vai ser o mercado daqui para frente, né? Joe Biden vem ganhando força e isso agrada o mercado, né, econômico. Porém, o Trump, ele é de viés econômico, ou seja, ele pensa um pouco diferente do Joe Biden. E aí nós vamos ter um bom embate, né? Se for o Joe mesmo que no final for disputar a presidência com o Trump, né? Outro fator da notícia é que o Ministério de Energia da Arábia Saudita aumentou a sua capacidade de produção de petróleo em 1 milhão de barris ao dia. E assim, né, dá início ao programa de derrubar o preço e aumentar ainda mais a produção. Então, aumenta-se a produção do petróleo, cai o preço e a economia dos países que também têm petróleo ou comercializam com petróleo, dá aí essa subida no dólar. Vladimir Putin encontra-se com executivos da indústria petroleira, a OPEP, né, Organização de Produtores e Exportadores de Petróleo, e o interesse é formular propostas para ajustar os preços e a produção do petróleo no mundo. No Brasil, segue então as dúvidas e as incertezas do mercado de ações e de bolsa de valores, não permitindo ainda sequer vislumbrar uma saída positiva e a retomada de investimentos aqui no país. Segundo o site uol.com.br, a Associação de Rádio e TV divulga que sofreu 11 mil ataques diários
ao dia nas redes sociais em 2019. Dá uma média, gente, de 7 agressões por minutos. Então, é a imprensa, né, que sofre agressões por minuto, que sofreu 7 agressões por minutos, isso o ano passado inteiro. Tem a ver com dados onde constam a violação de liberdade de expressão, e o Paulo Tonetti, acho que é Tonê, presidente da Associação de Rádio e TV, diz que esses dados trazem uma extrema preocupação para todos, porque diz que nós temos aqui uma grande incompreensão da importância que a imprensa e o jornalismo exercem dentro da sociedade, né? Principalmente de uma sociedade democrática, né? Eles apuraram também que dos 5.708 posts no Twitter do atual presidente o ano passado, 432 continham, para eles, da imprensa, críticas, insinuações, advertência, né, sobre o trabalho dos jornalistas, e isso refletiu cerca de 51.700 milhões, aliás, 51,7 milhões de interações. Interações é o quê? O compartilhamento, o retweet, os comentários, o curtir. Então, assim, vai lá esse vídeo que eu vou postar daqui a pouco para vocês. Quanto que eles vão ter de interação, né? Agora tá pouquinho, por quê? Porque eu alcanço ainda poucas pessoas. Quando o canal crescer e alcançar mais pessoas, vai ter uma repercussão maior, ou seja, vai ter uma interação maior. Mais pessoas vão comentar, mais pessoas vão compartilhar, mais pessoas vão curtir, e de repente, se eu colocar no Twitter, vão retweetar e assim por diante, ou aqui mesmo, né? Vão comentar e assim por diante. Isso é muito grave, porque isso também corrobora com aquela questão das eleições de 2018. Olha só a importância que teve nas eleições, o desfecho das eleições, na eleição de que Bolsonaro ganhou, né? Ganhou. O quanto importante foi o papel da comunicação, de rádio, TV, rede social, internet, né? Para o destino trágico que o Brasil atravessa hoje. Agora, é urgente, urgentíssimo que a esquerda também aprenda a lidar e usar esse mecanismo a nosso favor, porque também não se eximou de criticar e atacar a imprensa o ano passado. Lógico, a imprensa atacada pela esquerda foram aquelas dos meios de comunicação hegemônicos, aquelas grandes, aonde é dominada por aquelas 6, 7 famílias que controlam e que dominam, né, a imprensa, entendeu? Então a gente, digamos, contra-atacamos, né? Cada vez que Lula sofreu um ataque, teve uma contraproposta. Só que veja bem, comparado aos números do Bolsonaro, foi pífio o ano inteiro, né? Porque o Bolsonaro sozinho, ele tuitou, tirando as outras redes sociais, ele tuitou 5.708 sozinho, né? Já a esquerda toda tuitou 714 mil, né, mil posts em todas as redes sociais que ela tem conta, né? E a esquerda inteira. Então, assim, que eu tô falando na esquerda inteira, as autoridades, né, que são de esquerda, deputados, prefeitos, enfim, congressistas, 714 mil. E dessas 714 mil, apenas 1.900 foram ataques, 1.900 ao dia, né? Foram ataques à imprensa. Em comparação ao Bolsonaro, que foi 51,7 milhões ao dia de interações, né? A nossa foi muito pouco, né? O presidente, o mesmo presidente lá da associação, o Paulo Tonet,
Diz que em 2020 ele também já começa a perceber que os patamares aí do ataque à imprensa não vai diminuir, principalmente por parte do Bolsonaro, né? Se ele continuar no poder até o fim, esse Paulo é, Tonet diz que provavelmente os documentos e os gráficos que medirão 2020 nessa questão de ataque cibernético, ataque à imprensa, também não vai ficar para trás, vai ser grande, né? Então, somos todos reféns da grande mídia, né? Na verdade, essas aí são palavras minhas. Somos todos reféns da grande mídia e a grande mídia é refém dela mesma, né? Porque também não vamos dar a mão à palmatória, porque eles, às vezes, também fizeram por merecer a questão dos ataques da esquerda, né? Gente, agora uma notícia assim que eu achei pavorosa. Eu vou comentar porque foi um colega meu de profissão, né? Não conheço, foi um colega meu de profissão, a notícia que eu li e me chamou a atenção para a gente ter muito cuidado. Novamente tem a ver com a comunicação, com a rede social. Professor foi preso por oferecer a própria filha para favores sexuais. E essas mensagens eram trocadas, né, entre esse pai, que até inclusive se fingia de mulher, para as pessoas com quem ele trocava mensagem para oferecer a filha. Ele dava uma de que ele era uma mãe, que precisava de dinheiro para cuidar da filha, né? E ele usou a rede social, o WhatsApp, para angariar pessoas pedófilos como ele também, né? Porque a pessoa que aceita uma situação dessa, né, de um outro louco ou uma outra louca oferecer a filha de 6 anos de idade para trocar carinhos com ele em troca de dinheiro, essa pessoa também é criminosa, também é pedófila, certo? É pedófila, né? Com certeza. Então, a criança tinha 6 anos e era oferecida em rede social pelo próprio pai, que se passava por mulher, se dizendo necessitado do dinheiro para cuidar da filha, que ele e a criança devolveria a tal da ajuda que essas pessoas dessem por meio de carinhos, né? O suspeito disse que apenas, quando ele foi preso, né, que apenas ofereceu a filha para satisfazer uma fantasia sexual que ele tinha. Então, já dá para ver que essa pessoa não é normal, né? Tinha fantasia sexual oferecendo a própria filha, não era normal. Mas que efetivamente ele nunca concretizou o fato, né? E aí seguem as investigações para apurar se houve mesmo algum crime sexual contra a criança e até mesmo contra outras crianças, né? Que pode aí de repente terem sido abusadas, né? Via rede social e a polícia está apurando. Ele usava também uma linha telefônica cadastrada com o nome de uma outra professora, amiga dele da escola. Não se sabe se essa outra professora tinha algum envolvimento nessa questão de aliciamento de menores. A família do mundo está mesmo ficando endoidecida, né, gente? O que está acontecendo com essa família, né? É complicado. Eu fiquei assim estarrecida porque é uma criança, gente, de 6 anos de idade, né? A sociedade está ficando cada vez mais louca, não é? Está ficando cada vez mais pirada, mais maluca. É complicado isso. Gente, tá aí a maior polêmica, né? Sobre o documentário lá do Fantástico, do Dr. Drauzio Varela. Eu não comentei isso ainda ontem, porque eu estava observando, né, os outros canais também, como que era, o que eles estavam achando. Só um instante. Para poder tirar minhas próprias conclusões. Então, o Dr. Drauzio Varela divulgou um vídeo onde ele comentava, né, que ele pedia desculpas para a família da criança lá, que foi vítima lá da Suzy, né, da transexual, que ele abraçou, né, que o doutor Drauzio abraçou, e ele pediu desculpas para a família, né.
e falou que não sabia, né? E aí, eu fico falando, gente, eu fiquei pensando, eu vi todas as notícias tal, e vi aí os outros canais. Gente, ele falou assim, no depoimento dele, que ele não era juiz, né? Ele é médico. E é verdade, o médico, ele faz um juramento, sabe? Quando ele se forma, ele faz um juramento. Ele não tem que saber da vida, é, dos seus pacientes, até mesmo para ele cuidar daquele paciente, dos problemas daquele paciente, de uma maneira livre, entendeu? Sem fazer muito julgamento de valor. Porque, pensa, é humano, se você sabe de histórias assim horripilantes, é humano você, né, maltratar ou querer falar mal daquela pessoa. E o médico, ele não deixa de ser humano, ele não é uma máquina só porque ele é médico, entendeu? Então, quando ele fala que realmente ele procura não saber da vida dos seus pacientes, eu acredito que é verdade, porque tem um código de ética, né? Se ele sabe de tudo que os seus pacientes fizeram de bom e de ruim, ele vai querer, como humano também, ele vai querer, às vezes, não aceitar, cuidar daquela pessoa. Quando ele fez um juramento, que ele não olharia para os erros da pessoa, ele cuidaria daquela pessoa, independente de qualquer coisa, entendeu? E outra coisa, eu entendo que a situação é difícil, né? Que jamais eles deveriam ter deixado de verificar as condições, não é mais forte do porquê que a detenta tá lá ou não tá naquele lugar, enfim. Mas assim, a gente não pode culpar o médico, gente, por exercer a sua profissão, sabe? Com carinho, com amor, com humanidade, a gente não pode culpar ele, entendeu? Não foi ele o estuprador, não é o Dr. Drauzio Varela o estuprador, sabe? O Dr. Drauzio, ele simplesmente é um médico cumprindo as suas funções e o seu juramento de médico, certo? E outra, a detenta está presa, está pagando lá pelo crime dela. A gente não é ninguém para julgar as pessoas, não é? Muito menos ainda o médico. E aí também eu me lembrei que eu assisti no canal do Aqui é Santarém, no Critica Brasil, e ele falou uma coisa muito bem que eu apoio, sabe? Como é que a gente pode, então, se escandalizar com a postura humana do Dr. Drauzio, né, para com a detenta, e a gente não se escandalizar com pessoas, às vezes, querendo e levando até suas próprias crianças para abraçar o Bruno, o ex-jogador do Flamengo lá, que acusado de mandar ou de matar ele mesmo, junto com a ajuda dos seus comparsas, a Elisa Samúdio, de desaparecer com o corpo da mulher e que muitos falam que deram até para os cães comer. E esse homem foi solto há um tempo atrás, já está trabalhando em um outro time que eu nem sei qual, mas que todos os dias recebe pessoas lá para tirar foto, para abraçá-lo e leva seus filhos juntos para tirar foto. Ué, por que que não se escandalizam com isso? Vai se escandalizar com o médico que não cometeu crime nenhum, não é? E não se escandaliza com o Bruno, que nunca confessou, né, a participação ou o mandato do crime, mas também nunca disse que não foi, não é verdade? Então, assim, porque também não se escandalizam com o ex-ator Guilherme de Pádua, que assassinou, é um réu confesso, foi um réu confesso, que agora ele está solto, né? Foi um réu confesso da morte da atriz, né? Daniela Pérez na década de 90, com requintes de crueldade, atesouradas. Ele e, na época, a esposa dele, a Paula. Então, assim, e ele tá solto. Só porque ele virou pastor, ele é santo agora. E as pessoas não se escandalizam. Não é incrível isso? E por que também não se escandalizam com o Flávio Bolsonaro, que postou também foto com um coronel que também foi acusado de estupro de uma criança de 2 anos de idade? Um velho. Por que não se escandalizam com o Flávio Bolsonaro? Por que vai se escandalizar com o Drauzio Varela, que é um médico, e não se escandaliza com o Flávio? É muito estranho, não é? Só porque o Flávio é o filho do presidente da República, é isso? Eu não entendo isso. Eu acho hipocrisia, sabe?
Porque, como disse o Akia Santarém, eu concordo, estuprador é estuprador. Não tem estuprador de direita, estuprador de esquerda. E mesmo eu sendo esquerdista, eu não vou apoiar bandidos só porque ele é de esquerda também. Se ele é bandido, ele cometeu um crime, ele tem que pagar. Se ele estuprou, ele tem que pagar, ele tem que ir preso, ele tem que ser isolado, ele não pode ficar junto da sociedade. Agora, saiu da cadeia esses dois assassinos aí e as pessoas aplaudem, vão lá, levam seus filhos para tirar foto e ninguém se escandaliza. Se o Drauzio Varela fosse um defensor do governo que está posto, tenho absoluta certeza que ninguém condenaria ele. Que ninguém condenaria. O ato dele seria até louvável, como é para nós de esquerda. Ele ter ido lá, ter feito o seu trabalho. Eu não estou aqui louvando o estuprador Suzy, não é isso. Eu estou apenas olhando o foco do médico, tá? O médico que tem que exercer a sua profissão, que faz sim um juramento quando ele se forma, antes de começar a exercer verdadeiramente a sua profissão, ele faz um juramento. E nesse juramento está contido que ele não pode olhar se a pessoa é branco, preto, azul, amarelo, gordo, magro, bonito, feio, rico ou pobre. Se chegar nas mãos deles necessitando de tratamento, ele tem que fazê-lo, sem olhar quem. Essa é a máxima. Sem olhar quem. Entendeu? Então, assim, o que eu não acho bacana e corroboro bastante com as palavras do Akia Santarém é isso. Por que que podem abraçar o Bruno, podem dar uma de santo com o Guilherme de Pádua, não é? E com outro não. Era esse o meu recado, gente. Boa tarde, fica com Deus e até a próxima.